Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E a nossa convidada de hoje, muito especial, ela é cearense, é casada e mãe de 3 filhos pequenos, tem 17 anos de experiência em produção de eventos católicos e hoje mora em São Paulo. Ela é CEO da Delvério Produções, uma empresa especializada na realização de eventos e no agenciamento de artistas do segmento católico. Ela já esteve à frente da produção de grandes eventos como o Festival Aleluia, o Círio de Nazaré e o Evangelizar é Preciso, além de promover shows de artistas como Padre Fábio de Mello, Tony Allison, Adoração e Vida, Padre Reginaldo Manzotti, entre outros. Atualmente, ela agencia talentos em destaque no cenário católico, como o Junior Chu, o único artista católico internacional atuando no Brasil. E além da vida empresarial, ela é apaixonada pela vocação como mãe e tem buscado viver de forma integrada o seu chamado à maternidade junto ao empreendedorismo e à missão de evangelizar. E ela acredita que é possível ser uma mulher de fé, que lidera com propósito e que transforma o mundo, começando dentro de casa. Com vocês, Andréia Brasil. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Lídia. Que honra estar com você, falando para essas mulheres bem dispostas que acompanham o seu canal e que estão aqui para engrandecer também as suas famílias, as suas vidas, por meio também da espiritualidade. Isso é muito importante. E é um prazer te receber aqui. Eu lendo agora o seu release, né? Me veio, eu falei, gente, quanta coisa ela tem para acrescentar aqui, especialmente nessa grande missão que você tem aí, essa experiência de tantos anos no meio católico, né? E o meio que é um meio que tem uma vida muito corrida, né? Que produção de eventos tem um time em que vocês precisam atuar com muita velocidade e que vocês também precisam ter uma vida de oração muito intensa, porque vocês estão em batalha espiritual constante, porque por onde pisa um missionário, um artista católico, ali vidas são transformadas, ali pessoas são curadas, são libertas. E quanto a isso, a gente sabe que existe uma batalha espiritual para que evite que mais pessoas cheguem até o amor de Deus. Então, conta pra gente um pouco sobre essa sua experiência, né, nessa carreira e numa área tão incrível e que lida com pessoas que tocam tanto a vida das pessoas por todo o Brasil e pelo mundo. Sim, eu digo sempre que uma grande primícia de qualquer missionário católico é exatamente a espiritualidade. A intimidade com Deus que vai transbordar ali, seja no palco, seja na igreja, seja cantando, seja tocando, pregando, etc. e tal. Na minha jornada desses anos todos, não foi nada em vão. Tudo foi providência de Deus, tudo teve um caminho a ser trilhado, porém também tem aquela dedicação. Nenhum de nós, sejamos católicos ou protestantes, irmãos evangélicos, nós não conseguimos ter uma verdade constante se a gente não tem intimidade. E a intimidade com Deus, ela é um pilar no nosso trabalho. Então, a técnica, claro, ela é muito importante, né? Tantos anos aí trabalhando com grandes eventos e, né, essa batalha espiritual é exatamente constante. Porém, se não for essa preparação em Deus, segurando muito firme, né? Eu, como filha de Nossa Senhora, e tenho um amor muito grande por ela que segura nas nossas mãos. Se não for esse caminho trilhado nessa verdade evangélica, vivida no backstage, digamos assim, por detrás dos palcos, por detrás das câmeras, isso não se sustentaria por tantos anos. Não no meio católico, porque nós lidamos com algo que é muito além dessa vida, algo que não passa, então sobrenatural que age no natural da nossa vida. Muito legal. E assim, você falando me veio um pouco da questão de a gente já ouviu falar também muito, e isso a gente sabe que acontece, que quando nós, cristãos, começamos a dar brechas espirituais, são oportunidades perfeitas para que o inimigo cause escândalo.
Exato. através exatamente daqueles que são chamados a testemunhar Sim. com o exemplo da sua própria vida, com a sua vivência diária, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, mas é o que mais causa escândalo. Por isso que todas as vezes que acontece alguma coisa grave, que não deveria acontecer, isso tem um eco midiático e as pessoas começam a não só a comentar, mas a condenar. Então, quem está envolvido no meio católico como missão de vida, seja você no bastidor ali fazendo acontecer a produção, ou então aquela pessoa que é o missionário ou o artista que vai para cima de um palco para poder pregar, para cantar. Se essa pessoa não está em constante, não só busca, mas em constante vigilância para estar de pé, é óbvio que as quedas vão acontecer. Mas é muito pouco para poder aquilo virar e causar um escândalo, o que faz um contra-testemunho. Sim. Para que, ao invés de que pessoas olhem e falem assim, nossa, olha como é lindo ser católico. Olha como é bom ser católico, olha que vida maravilhosa. E para que a gente tenha essa perspectiva que as pessoas, ao olhar para a gente, elas sintam um desejo de sentir esse mesmo amor, que elas sintam um desejo de servir e de ter essa entrega total ao Senhor, com toda a renúncia que precisa acontecer, com todos os sacrifícios que acontecem, e sem esperar que vai ser um conto de fadas, mas entendendo de uma forma madura do que se trata, essa porta estreita, mas que vale a pena, porque a gente está caminhando para a vida eterna. É muito importante que a gente esteja buscando e principalmente vocês que estão no bastidor ou mesmo o artista estejam em constante vigilância para que não cause esse escândalo. Faz sentido isso? Exatamente. Quando você fala de uma vida madura, a fé, ela precisa de uma maturidade humana também. Deus, ele se faz ciência naquilo que é natural da nossa vida. Então, se eu tenho disposição a viver uma vida evangélica, isso não quer dizer que em nenhum momento eu vou escorregar, que em nenhum momento eu vou cair ou pecar. Mas isso significa que qual é o peso que eu estou pecando? Em que eu estou errando, né? E qual a frequência que eu vou ao sacerdote, em que eu faço minha devida confissão, em que frequência eu estou buscando os sacramentos de Deus? Será que se eu tenho oportunidade de participar de uma missa dominical ou de mais missas durante a semana, ou que tipo de vida eu tenho? Isso com a maternidade, Lídia, já passa um pouco aqui do ponto, né? Não tem Acho que a nossa vida é tão integrada. E assim, na maternidade, o jeito de rezar, ela muda. Muda. A gente o tempo todo. Eu até estava essa madrugada, quando eu acordei na madrugada e comecei a participar ali, ouvindo o Santo Rosário com o Instituto Hesed ali, estava rezando. E depois foi automaticamente para uma pregação, que parece que essa pregação foi há alguns meses atrás, mas foi muito providencial. E mais uma vez eu estava vendo ali, acho que a irmã Raquel que estava falando, sobre o quanto a maternidade é uma via de santificação para a mulher. Eu já tinha ouvido isso, né? Eu mesma já falei sobre isso também, até nas redes sociais. As bem dispostas já me viram falando sobre isso também. E o quanto, durante a maternidade, é o que você falou agora, a forma de rezar ela muda, porque também o que a própria maternidade, ao aflorar em si e ao exigir de nós, ela é uma via que a nossa vida vira uma vida de oração em cada gesto, né? Exatamente. Que a gente realiza com os filhos. Exatamente. Quando nós éramos jovens, solteiras, a gente tinha ali uma entrega maior, né? Até de estar fora de casa ou de passar mais horas meditando a palavra, rezando o Santo Terço, o Rosário, o que seja. Diante do Santíssimo. Exatamente. Né? Lendo algum livro de algum santo, uma biografia, um curso. Isso com a maternidade, eu acho que não tem nada mais sensível para uma mãe, especialmente de filhos novos, de filhos pequenos, né? Que é o nosso caso, você mais ainda. Três, né? Escadinho, um atrás do outro. Então, você olhar para aquele ser em que Deus lhe permitiu co-criar. Santa Teresinha já fala, né? Que pensar em quem se ama já é rezar por ela. Imagina você dedicar, ofertar o que você tem, às vezes, de mais valioso para o mundo, que é tempo, que é dedicação, que é você estar de verdade presente para aquela criança. Então, Deus, ele vê aquela oferta. Ele vê que muitas vezes na Santa Missa, por exemplo, a gente não consegue estar ali, né? Mas
Da criança mesma forma que chora, antes, e não. você precisa acolher. Uhum. Gente, Deus olha para isso e diz: que coisa linda, minha filha. Você está cumprindo o papel que eu mesmo te permiti viver. Então, isso é maravilhoso. Então, quando você fala assim, precisa ter uma constância, precisa ter uma coerência de fé. Então, é nada mais escandaloso, você usou essa palavra, Uhum. para o mundo do que você viver a verdade evangélica Uhum. no dia a dia, naquilo que Deus te permite e te chama a viver. Uhum, Muito é bonito isso mesmo. Nossa, e foi muito bem lembrado isso que você falou sobre a questão desse momento, né? Como muda. E eu me vejo assim, como isso para mim é muito novo, você teve em sequência, mas você teve isso por uma experiência mais vezes já. Eu Sim. estou desejosa de ter ainda. Mas eu me vi, por exemplo, com a chegada da Maria Clara, eu vi claramente isso. A rotina que eu tinha da minha espiritualidade, ela acontecendo, mas agora, até o momento de silêncio, por exemplo, até o momento após a Eucaristia. Eu acabei de receber a Santa Eucaristia, aquele momento que eu tinha de contemplação ali, de estar em intimidade com Deus, onde eu me tornei um sacrário vivo que eu acabei de receber. Se está somente a Maria Clara e eu numa missa de semana, Sim. eu não consigo ter aquele momento como era antes. Mas o Senhor certamente se alegra, porque estamos as duas juntas ali, mesmo eu não podendo fazer aquele momento como era antes, né? E isso também, vamos falar isso também até para você bem disposta. Talvez você hoje ainda está presa nisso, porque agora eu tenho deixado de viver a minha espiritualidade como eu conseguia viver antes da maternidade, eu me cobro ou eu me frustro, porque parece que eu não consigo ter profundidade como eu tinha antes. Só que, na verdade, o chamado nosso durante a maternidade, após o nascimento do filho, não é durante, né? Porque a maternidade, depois que chamou, ela é para sempre. Mas após esse chamado, essa bênção concedida por Deus, a nossa vivência de tudo, ela se modifica. E para Deus, eu não tenho a menor dúvida que quando nós temos esses pequeninos confiados a nós, o que mais vai alegrar o coração dele é que a gente faça tudo ali com eles e para Deus. Então, quando a gente ama e cuida dos nossos filhos e pensa em formar o caráter deles, em formá-los em valores, em princípios, ensiná-los a amar as coisas de Deus, certamente isso é o que mais alegra o coração de Deus. Ainda que o nosso tempo de oração ali, após uma Eucaristia, fique reduzido, ainda que a gente precise entrar e sair da igreja durante a Santa Missa algumas vezes, porque a criança talvez está, né, num momento ali que está chorando mais forte, a gente quer acalmar, Sim. certamente Deus se alegra muito mais conosco quando nós estamos vivenciando a maternidade com todo o amor e dedicação. Eu digo que Deus ele é tão maravilhoso que ele tem uma sabedoria e uma providência para cada momento da nossa existência. Talvez se lá atrás, nós duas que temos uma vivência mais antiga, né, de família católica, crescendo na igreja, se nós não tivéssemos vivido aquilo tudo que nós vivêssemos, a base sólida que graças a Deus nossos pais nos deram, de enfrentar tantas coisas, tantos enfrentamentos e tantas vitórias, com certeza, né? Se teve batalhas é porque tiveram vitórias. Então, isso hoje a gente não conseguiria olhar com esse olhar de providência, de sabedoria. Isso não significa que a mulher ou a pessoa que não teve essa experiência lá atrás, que de repente é um recém-convertido, se converteu depois de adulto, isso não significa que não seja uma sabedoria também, porque Deus, ele vai construindo o nosso caráter, e não pense que não é só na fase de infância que a gente constrói, né? Claro, a gente é uma reconstrói. base, mas a gente vai, Em Cristo a gente vai reconstrói. criando mais e vai tendo mais uma sensibilidade de uma sabedoria que a gente olha muitas vezes para bons idosos, né? Sábios, e diga assim, meu Deus, como eu queria, né? Chegar nesse ponto. Então, é exatamente sobre isso também, referente à espiritualidade, às orações cotidianas. E me conta um pouquinho sobre como, nesse processo em que você se tornou mãe, e o Senhor abençoou vocês com mais filhos, e hoje com 3 filhos, como para você hoje tem sido, hoje, né, inclusive bem disposta para que a Andréia possa estar aqui nesse momento, tem uma bebezinha linda lá fora, que também é Maria ali está lá fora, com o marido dela, com o Eric,
para poder ela estar aqui agora. Então, a Maria Elisa é pequenininha, vai fazer 10 meses, e ela, assim como vocês me veem levando Maria Clara para lá e para cá, ela pequenininha também, acompanhando a mãe, num dia onde a mãe está servindo, né? Veio nesse momento, esse sim que ela deu para estar aqui falando para vocês, falando aqui comigo, foi um momento onde ela está servindo a Deus, né? Nesse ministério que Deus concedeu a ela como uma mulher de fé. Então, entenda que é possível, mas é dentro do que a gente sempre conversa em relação aos pilares do Mulher Bem Disposta. Existe uma ordem para a vida da mulher e nessa ordem um posicionamento, e nesse posicionamento ela consegue fazer o que eu sempre digo para vocês, que é o que eu vivo, é o que a Andréia vive também, dentro da realidade dela com 3 filhos, de uma profissão diferente da que eu tenho, essa questão do conciliar a carreira com a maternidade sem abdicar ou deixar como se o nosso matrimônio e os nossos filhos fossem, isso é o que menos importa agora, né? Importa é o agora e sempre a nossa família, depois de Deus, precisa estar em primeiro lugar. Antes da nossa profissão, o que não significa que a gente precisa deixar. Dependendo da circunstância e da ordem que é estabelecida, essa mulher, ela consegue conciliar. E é isso que a Andréia está falando com a gente aqui agora e vai compartilhar um pouco mais dessa experiência dela. Então, compartilhe um pouco como foi a partir do momento em que você, há 17 anos na estrada, os seus filhos começaram, né? O Senhor começou a abençoar você com a maternidade. Como foi que para você olhou para esse cenário da sua vida profissional e o que naquele momento te veio de insights do que fazer e como conduzir para que você pudesse respeitar aquilo que, conforme a palavra de Deus, você sabia que era o melhor a ser feito por vocês. Sim, isso é muito interessante porque a minha carreira, ela me obriga a estar externo à minha casa. Então, assim, hoje não tão forte como era antes, mas praticamente todo final de semana ou na semana eu estava viajando, rodando no Brasil com os artistas agenciados, né? Ou preparando os meus próprios shows e fora mesmo. Então, assim, a gente tinha nosso escritório, mas a gente estava muito fora, então tinha que estar ali executando, né? A profissão pede isso. Então, eu viajei com todos esses artistas mencionados e muitos outros, e eu sou natural de uma cidade muito abençoada por eventos, que é Fortaleza, né? Tem lá o Shalom, o Instituto Hesed, a própria Arquidiocese faz uma caminhada com Maria, em que dá 1 milhão e meio de pessoas na rua, fazendo uma procissão para Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora da Assunção. Então, assim, a gente está acostumado a ter públicos gigantes, então isso também te pede uma oferta tal qual o que a gente ali vai executar, né, na nossa missão. Então, quando eu conheci o meu esposo na missão, né, ele era pregador, nós nos conhecemos, tínhamos amigos em comum e a gente começou a namorar. Então, para mim, uma das questões de estar num relacionamento era alguém que compreendesse a missão, alguém que compreendesse que Deus, ele não é inegociável. E aí vem as outras questões da nossa vida, né, de esse homem quer ter um casamento santo, esse homem quer ter filhos, este homem, quais são os desejos para o futuro, né? E aí a gente foi se alinhando, quando a gente começou a namorar, isso era muito, muito claro para nós. Nós casamos, eu mudei de estado, mudei a carreira toda para estar com meu esposo, e aí vem a minha primeira grande renúncia antes da maternidade. Eu tive que abrir mão de um excelente posicionamento profissional, enquanto eu estava numa região que era super confortável para mim trabalhar, e para um desconhecido, como você também fez. Isso, vim de Minas para cá e você veio de Fortaleza para cá. A Salvador. Em primeiro lugar, eu mudei de Fortaleza para Salvador, que Eric é baiano, a gente morou lá. Então, assim, teve toda essa transição, não de carreira, mas de mudar de território. Exatamente. Né? E tudo novo, desconhecido, enfim. E quando nós tivemos os nossos filhos, foi algo que era tão natural para mim de que, quando Deus me abençoar, eu preciso ter. Eu preciso estar. E naquela época eu fiz evento com 8 meses grávida. Sabe? Então, assim, sentindo já as primeiras contrações ali,
né, do meu segundo filho, 7 dias antes dele nascer, eu estava no evento. Mas eu estava com um amparato, eu estava com meu esposo, eu estava com as minhas consultas em dias, né, com liberações médicas, respeitando o meu corpo, né? Então, esses pilares, quando você fala da bem disposta e esses pilares que são maravilhosos, gente, não dá para fugir disso. Se você não tem tudo isso encaixado, ou você vai tentando ordenar isso à medida do que é possível para a sua vida, as coisas não funcionam. Então, eu abdiquei das viagens, me dedico hoje muito mais no executivo da minha, né, do trabalho, e me dedico, claro, né, eu tenho 3, então vieram, eu estava com Maria Alice com 3 meses de nascida e descobri a gravidez do José Arthur. Então, eles têm 1 aninho, assim, De né, diferença. do nascimento de um meu corpo. sonho, Senhor, me abençoa com isso. Gente, então assim, eu tava com um 6 bebê mesinhos, tá bom, já mamou 6 meses, já pode. fantástico, assim, foi uma dádiva. Aham. Que eu tava com um bebê amamentando e um bebê sendo gerado dentro de mim. E ainda ali, a gente conseguiu viver uma experiência excepcional, em que eu nunca deixei de trabalhar. Mas eu tinha o meu esposo que me apoiava, né? Eu tinha ali uma estrutura e eu fui me organizando. Quantas horas por dia eu consigo dedicar melhor para minha família, né? Será que é mais importante estar ali atendendo um cliente super importante que vai me dar um ROI maravilhoso, ou minha filha que está doente precisa ir para o hospital e precisa que eu esteja? Então, essas coisas sempre estiveram tão claras que para mim foi meio que natural, né? Hoje, eu me permito, em alguns pontuais eventos maiores, viajar, estar com a minha família, mas em grande parte deles, Liz vai comigo, porque hoje ela é a menor, né? Eu consigo já deixar os outros 2 uma noite com a minha mãe, que seja. Mas, por exemplo, eu fiz uma turnê no início do ano, viajando o país, levando a neném para cima e para baixo. E era o que dava. Então, isso foi muito providente e maravilhoso de viver. E eu viveria tudo de novo. Porque tem a segunda parte, né, do perrengue, de precisar sair, de mamar, de não sei o quê. Mas o fruto de ter minha filha amamentando até hoje, o fruto de ver que a minha filha, ela tem essa ligação de verdade, sabe? E os outros dois também. Então, eu acho que é esse dinheiro que a gente gasta, que a gente ganha, é um valor que nada, nenhum dinheiro pode Não pagar. tem valor, não tem preço, porque Exato. você sabe que o que nós estamos cuidando como mães é eterno. Tudo que nós estamos semeando nas pequenas coisas, é na amamentação, é no banho que a gente dá, é na comidinha, na introdução alimentar que a gente se dedica, é no olho, é no sentar junto com a criança, conversar. Essas coisas nós não estamos plantando para agora. A gente sabe que nós estamos ali instituindo uma base para que os valores de excelência entrem, para que essas crianças aprendam a amar a Deus e a amar as coisas de Deus. Você também deve ter visto, e eu vi muito, como eu já cresci em um berço católico, minha mãe já era da Renovação Carismática, quando eu estava na barriga dela, eu tive coleguinhas, né, que hoje têm a mesma faixa etária que eu, que se afastaram completamente da igreja. Por quê? A maneira como o pai e a mãe serviram, eles não tiveram, eles tiveram muita vontade de servir a Deus, mas não tiveram, por isso que a fé somente, só que sem a inteligência emocional, é como se a gente pegasse e dissociasse o ser humano. O ser humano, ele tem saúde física, tem saúde emocional, saúde espiritual. E o que eu vejo, tem muitas pessoas que se perdem achando que a vida de oração é o mais importante, mas não cuidam da saúde emocional e da saúde física. E o que eu percebia? E a gente precisa ter essa atenção, e você já deve ter visto muito isso também, que são em lares católicos, onde os pais estavam dedicados a servir, mas não tiveram uma sabedoria, um discernimento de como conduzir para fazer com que os filhos eles fossem atraídos para também amar as coisas de Deus, e eles acabaram despertando nos filhos uma aversão. Sim. E aí os filhos cresceram e foram para bem longe da igreja. Por quê? Viam que aquela vida, a maneira como os pais estavam vivendo, fazia com que os pais sequer estivessem presentes.
na vida deles, né? Infelizmente, realmente eu conheço muitos casos desse. E assim, é um grande desafio. Eu acho que mais que educar um filho para o mundo, né, ou boas maneiras, é educar para o céu. Então, assim, precisa realmente integrar aquela criança desde sempre. Por isso que eu vejo, uma das coisas que eu fico mais feliz de ver são casais com crianças nos ambientes religiosos. Porque o que me diziam, uma pessoa chegou para mim, a gente foi viajar para a ilha, num lugar maravilhoso, e nós com Maria e José muito pequenininhos ainda, chegou o domingo, a gente precisava ir para a missa, era super longe, e a pessoa disse assim, mas vocês vão para a missa? Sim, claro, domingo, né? Gente, vocês vão acordar essas crianças de madrugada para dar banho, para levar para a igreja? Tá, mas, assim, por que que isso é difícil? É difícil as coisas práticas da vida, mas, gente, tem tantas outras coisas que na vida são mais difíceis e a gente topa, né? Especialmente no trabalho. E por que com a criança a gente precisa apartá-la do que deveria ser natural? Exatamente. E eu acredito muito, e nesse movimento dos bem dispostas, né? Desse movimento que ele vai muito além, não é só o podcast, é também a mentoria, são os cursos, em breve, se Deus quiser, imersões presenciais também. Graças a Deus. E aí, o que eu vislumbro? Que é impossível dissociar. Como é que eu vou trazer essas mulheres e eu vou querer algo diferente do que o que eu mesma vivo? Então, as pessoas hoje, elas separam tanto as crianças e falam, não, porque isso não é lugar para criança. Exato. Porque isso não é coisa para criança. A sociedade coloca as crianças à parte como se elas fossem um estorvo. Sim. Né? Como se fosse atrapalhar as coisas de adultos. Mas isso, ao invés de fazer com que as crianças estejam mais próximas de quem realmente elas precisam estar, sendo influenciadas por quem são as pessoas mais apropriadas para influenciar o comportamento delas e ser exemplo, é exatamente por esse movimento de sempre querer separar as crianças e fazer com que as coisas de adulto sejam sempre feitas em ocasiões onde não colocam a família juntos. Né? Você falou sobre vigilância. Se eu delego o meu filho para outra pessoa, cadê minha vigilância? Né? Será que a pessoa com certeza é de confiança, ou seja a escola, seja um cuidador, seja um familiar, mas a gente sabe que quando a gente é pai e mãe, a gente não consegue delegar a educação. A formação. A formação não tem como, porque a avó, ela é maravilhosa, o tio é maravilhoso, a tia, mas tem coisas que são responsabilidades exclusivas do Até pai e porque da mãe, principalmente da mãe. Até porque a parte do... Eu vi ontem, num congresso de nutrição materno-infantil que eu fui palestrar, uma palestra que um dos palestrantes que falou sobre a temática ele é médico e neurocientista, sobre o uso de telas e os prejuízos, né? E vários estudos super recentes. E um slide dele que eu até fotografei, ele falava assim: dê de presente ao seu filho uma frustração. Esse é um grande mal do mundo moderno. Os pais não querem que os seus filhos se frustrem. E aí nós temos hoje tantos estímulos com a tecnologia que produzem no cérebro das crianças dopamina, que é um neurotransmissor muito importante, mas a dopamina, ela é um neurotransmissor que a gente produz ela de duas maneiras. Ou de forma passiva, consumindo coisas de entretenimento na tela, principalmente esses entretenimentos muito performáticos, que são esses vídeos rápidos com cortes que tem aquelas cenas que prendem a atenção, ou então os desenhos infantis hoje com muito estímulo de cor. E nós temos isso também sendo produzido através também do que a gente come. Então, uma pessoa que vai lá e está comendo altas doses de açúcar, por exemplo, ela vai produzir dopamina. E aí ela vai ficar, durante um período, tendo a sensação ali de euforia, de bem-estar, de prazer ali, de satisfação. Mas a gente também tem quando fazemos algo que nos deu trabalho e que depois aquele trabalho que nós tivemos, ele, ao ser concluído, nos trouxe um êxito. Então, por exemplo, quando você entrega uma grande produção de um evento e dá tudo certo e você volta para casa,
Naquele momento, mesmo depois de todo o seu desgaste, talvez de semanas ou até meses, para que aquela produção fosse entregue da forma como foi, você teve um período ali que você até aumentou o seu cortisol, que é o hormônio que a gente chama de hormônio do estresse. Mas depois que você fez aquela entrega e foi exitosa, você produz dopamina. Mas você produz dopamina por uma via, como uma recompensa após um esforço. Então, foi um esforço merecido ali, aí vem a recompensa. Hoje, as pessoas estão tão viciadas em dopamina de forma passiva, que é a dopamina via tela, via tecnologia, que elas estão tolerando cada vez menos as frustrações. E como hoje os pais e mães estão se ocupando muito e preocupando-se muito em dar materialmente para os filhos a melhor escola, as melhores roupas, a melhor casa, os melhores brinquedos, os melhores telefones e videogames, eles estão acabando por deixar essas crianças muitas vezes terceirizadas para telas, ou então com pessoas que estão ali cuidando, porque são pagas para isso, mas que essas pessoas, elas não têm nem porquê e nem se sentiriam confortáveis para poder educar no sentido de cobrar algo da criança ou limitar, realmente impor limites. Então, as crianças hoje estão cada vez menos tolerantes a frustrações. Sabe o que eu acho, Lídia? As pessoas que veem mulheres bem-sucedidas como você em todas as áreas da vida, acham que você não tem os mesmos problemas reais que elas. Então, essa questão da frustração das crianças, acho que toda mãe ou todo pai já passou por um momento de birra. Isso, eu estou no auge das birras agora. A Maria faz, agora não tem hora nem lugar. E aí nos resta o quê? Entender que aquele momento é onde mais Deus está santificando a gente, porque exercer a paciência ali naquele momento é só providência de Deus mesmo. Exatamente. Então, assim, quando você fala dos pilares, né? Eu volto sempre para isso, porque foi algo que me impactou muito forte. Gente, isso faz sentido total. Se a gente não tem um preparo emocional, que aí já foge do espiritual, é totalmente razão. Você precisa entender que você é o adulto da relação, ou que a criança está fazendo ali por um motivo que ela está aprendendo a viver. E ela vai testar os limites, é o normal. Exatamente. Então, esses dias a minha filha, ela estava testando um limite meu que eu falei para minha psicóloga, de olha, naquele momento eu achei que ela estava me desafiando, mas eu sei racionalmente falando agora que não é isso, ela está só vivendo e aprendendo. Então, se eu não tivesse também um acompanhamento, né, psicológico também, você como psicóloga, realmente a gente não dá conta. Por quê? A alta performance no trabalho, ela exige que você esteja bem. E quando você não está bem, no desequilíbrio das outras áreas da sua vida, isso vai influenciar lá no final. Então, o que as mulheres hoje querem? Elas querem ter uma super performance no trabalho e acham que tem que dedicar toda a sua energia para aquilo. Só que você tem que voltar, é muito mais profundo, para que depois você consiga, nesse momento ou nessas horas que seja, ou nesses dias, como você vem de uma rotina de vários dias de trabalho sem parar. Mas aqui, eu tenho que executar isso aqui. Mas você tem por trás, nossa, o que eu construí para conseguir conquistar isso aqui. Quantos anos eu tenho, né? Quantas mentoradas, quanto resultado eu já tive, seja nos consultórios, seja nas minhas mentorias. Então, hoje você consegue performar porque você estruturou a sua vida nesses outros pilares também. Eu achei isso fantástico, assim, ficou para mim isso. É porque quando eu descrevi a metodologia, né, o Mulher Bem Disposta, ele veio literalmente de um momento onde eu sentei, onde eu estava fazendo o planejamento para o ano de 2024, e a descrição desses pilares veio da minha experiência de vida. Então, quando eu olhei para o retrovisor da minha vida e falei, o que me trouxe até aqui, já que é o que as minhas mentoradas buscam, eu gostaria de aprender com ela para ter esse resultado que ela teve, financeiro, de reconhecimento, do que eu vejo que ela traz dessa verdade que ela compartilha sobre a vida ali. Como que ela conseguiu isso? E isso não foi nem só da noite para o dia e não teve uma ordenação aleatória das coisas. Por isso que eu ordenei os 5 pilares desta forma. Por mais, por exemplo, que eu tenha me formado primeiro em nutrição,
tenha me formado em psicologia depois da nutrição. Quando eu separo os 5 pilares da maneira como, né, eu já compartilhei com você, eu não tenho dúvida que a base da espiritualidade e valores cristãos, católicos, de uma vida que ela foi baseada em princípios que nós aprendemos na palavra de Deus, de buscar os sacramentos, de buscar a maturidade, de mergulhar na fé. Quantas pessoas se dizem católicas, mas não mergulham para aprender sobre a nossa santa doutrina? Quantas pessoas se dizem católicas, não leem os documentos e às vezes, e isso acontece o tempo todo, saem reproduzindo informações que são completamente desconexas de princípios cristãos católicos e por falta de se aprofundarem. E aí a gente começa a entrar num relativismo que não combina com a vida católica e que essa ordenação de princípios e de vida que a mulher é chamada para que ela consiga conciliar. Eu gosto muito de usar o exemplo da mulher de Provérbios 31, porque ali é muito claro que aquela mulher ela tem uma vida de gestora. Sim. Ela é submissa ao marido, ela é uma mulher de negócios, o marido ele sente orgulho dela, né? E ela honra esse marido, ela admira esse marido, mas a gente vê o tempo todo que ela é. Por que ela levanta mais cedo que todo mundo? Porque ela tem uma alta performance e ela, em primeiro lugar, ela é virtuosa exatamente porque pela busca, intimidade que ela tem com Deus. Só é possível construir virtude se a gente estiver pautado em princípios eternos, né? Se a gente tiver essa conexão com o Senhor, com o divino. O ser humano por si só, ao mesmo tempo, tem as más inclinações, que são os pecados, né, capitais, a gente combate eles como? Com as virtudes. E como é que a gente vai combater com essas virtudes se a gente não buscar em Deus? Sim. Então, tem todo um porquê dos pilares serem dessa forma. E eu vejo claramente, se não tivesse sido essa base tão forte da espiritualidade e dos valores que me foram ensinados desde o berço e do amor pelas coisas de Deus desde o berço, eu certamente não teria a vida que eu tenho hoje, eu não viveria como eu vivo hoje, e eu, até por crenças que em certos momentos nós fomos muito contaminadas pelo feminismo, né? Nós viemos de uma geração que ouvimos muito, mesmo nós que fomos criadas com uma identidade cristã católica, nós também fomos influenciadas por uma sociedade com pensamentos muito voltados para essa independência da mulher, mas não de uma forma que agrada a Deus, e sim de uma forma que desconfigura quem Deus nos chamou para ser e ao mesmo tempo faz com que a mulher ela coloque a todo tempo entre em confusão. Ela se sente confusa se ela não estiver em Deus. Então não tem como o pilar número 1 não ser esse. Porque ele já anula completamente. É impossível uma mulher falar, sou feminista e cristã. Não existe. Uma coisa é água e óleo, não se misturam. Então, se a mulher, ela realmente se diz cristã, ela não tem como defender ou querer viver esta independência que o feminismo fica incentivando a mulher a viver. Né? A gente foi criada no sentido de... minha mãe dizia para mim, filha, você precisa trabalhar muito para não depender de homem. Eu ouvi a mesma coisa. Agora fala, olha para sua mãe, você acha que a sua mãe falou isso por mal? Sempre. Sua mãe falou isso por ser uma pessoa que queria o seu mal, ou queria ver você entrando em alguma confusão na sua vida futura? A minha também não. Pelo contrário. E quando você pensa que, nossa, eu preciso fazer faculdade, fazer minha pós, fazer, né, outra faculdade, como você fez 2, e eu também fiz muitos cursos, muita pós, e não sei o que, a gente vai investindo e vai esquecendo que, para além disso aqui, chega um momento que se você não vigiar, você se perde completamente. Uhum. Porque não sobra, se não tem uma ordenação, não sobra tempo para nada. Uhum. Não vai ter tempo para nada. Uhum. E nem de pensar em Deus. Uhum. Porque deveria ser algo tão natural, tão simples. Né? Então, se existe uma ordenação, eu consigo pensar que nada que essa verdade do mundo que traz para mim, de que as coisas são ruins e tal. Não, pera, vamos voltar aqui. O que é que isso quer dizer de verdade, né? Qual é o fundamento dessa frase? Foi construído há 2, 3 gerações atrás. Uhum. E hoje que repercute tão
tão Tão tristemente, né, fortemente, né, nas gerações atuais. atuais. Então, assim, hoje nosso papel também como mulheres de olhar para outras mulheres que ainda estão sem maldade contaminadas Uhum. por isso, de que a mulher ela tem um valor. Ela tem um valor na virtude. Ela tem, sabe aquela coisa de o beijo da mãe cura o dodói da neném? Uhum. Gente, isso é de mulher. Mulher, eu vou falar aqui para as bem dispostas. Isso. Mulher, você tem um dom que Deus te deu, que é especial. Então, se deleite nessa graça de ser mulher. Se deleite no dom de curar um dodói com um beijo, porque não é um amor. Você é co-criadora. Deus permitiu que você co-criasse um ser dentro de você. Então, viva essa plenitude, viva essa graça, essa profundidade de ser uma mulher de Deus que busca a Deus, de amar o seu esposo, de olhar para a sua família, porque tudo mais é transbordo. Tudo mais é transbordo. E como fala a palavra de Deus, nada vai faltar. Uhum. Nada falta. Então, vamos viver isso e também colher as graças desse transbordo e do que Deus vai providenciando na nossa vida, na nossa história. Uhum. E eu nem vi o tempo passar. A gente vai caminhando para o final. Quando vai falar das coisas de Deus, eu de verdade, eu não vejo o tempo passar, porque por mim é como se a gente entrasse num Kairos mesmo, E né? É o tempo verdade. dele, né? Então, assim, além dessa mensagem linda que você acabou de deixar para as bem dispostas, você que é mãe de 3 crianças, que está na missão, que fala isso com a propriedade de quem tem amado, de quem tem se doado, de quem renunciou, como você falou, olha que coisa linda, renunciou a uma posição que você já tinha alcançado no seu trabalho, em detrimento do seu matrimônio, do sacramento que você recebeu e que você cumpre com o que você assumiu diante de Deus e diante das pessoas mais importantes para você e para o seu marido. E que hoje vocês estão vivendo também a dedicação aos frutos deste amor, também deste sacramento maravilhoso. E você renunciou primeiro a essa posição no seu trabalho, indo para outro estado, né? Como a esposa submissa, e não num sentido como o mundo quer que a gente enxergue, como se fosse assim, nossa, mas você está perdendo. E agora, você em outro estado, num novo formato de missão, e onde você está sendo espremida para que você possa formar, por enquanto, 3 pessoas maravilhosas, né? E se dedicando. Que mensagem hoje você quer deixar para as bem dispostas, para que elas selem, além dessa linda que você acabou de deixar, para que elas selem no coração delas esse desejo, essa sede de validar aquilo que é eterno e não mais aquilo que o mundo deseja, aquilo que o mundo espera delas? Tem uma coisa que eu sempre falo para o meu esposo, que eu tenho o costume de estar em grandes eventos, em grandes palcos, em lugares que muitas pessoas não acessariam tão facilmente. E eu digo para ele uma coisa: é muito bom estar lá, é maravilhoso ver o fruto do meu trabalho, mas muito mais, o ver pessoas vivendo a experiência com Deus, porque não que eu faça, é a graça do Espírito Santo, mas eu favoreço para que isso aconteça. Mas maior que tudo isso, que é aquele fruto do trabalho, é chegar em casa e ter os meus. Porque tudo no mais vai passar. E um dia até nós mesmos passaremos. Então eu penso que um dia, quando eu passar dessa vida, eu quero estar na graça, eu quero estar vivendo a vida plena, quero estar no céu. Então, para você, mulher, que também tem desejo de céu, que também ama a Deus e que Deus te quer para Ele, se permita, primeiro, intimidade. Depois, olhe para o seu esposo, esse homem que está aí com você, ame-o, porque os filhos, eles vêm, ele é maravilhoso, criança e filho grande, não sei, ainda não sei, mas você viver a comunhão conjugal com seu esposo vai te permitir testemunhar para os seus filhos a verdadeira graça que é o amor conjugal, né? E eles vão ter essa experiência de vida. Então, ame a Deus, se cuide, cuide de você, seja na parte psicológica, na questão física também, mas a sua família, ela é aquilo que você tem de mais precioso
e tudo passa muito rápido. Passa Então, mesmo. a gente só tem para amar o brevíssimo segundo do agora. Então, como disse Santa Teresinha, para amar eu só tenho hoje. Ai, Então, que para mim, é isso que eu gostaria que vocês pensassem também. Para amar, só temos o hoje. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Bem disposta. Olha que mensagem linda que a Andréia deixou pra gente. Eu tenho certeza que essa conversa aqueceu seu coração, aqueceu de amor, aqueceu da presença do Espírito Santo, que deu para sentir. A gente nem viu passar o tempo aqui. E eu quero convidar você a, se ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e clica também em compartilhar com outras pessoas, porque essa mensagem que a Andréia compartilhou aqui com a gente hoje, ela precisa chegar a muitos outros lares, não somente no seu. Eu tenho certeza que tem pessoas especiais aí que você sabe que precisam hoje ser tocadas com essa mensagem. E eu convido vocês também a nos seguir no Instagram, no perfil @bemdispostascast e também na plataforma do Spotify. Lá você encontra os episódios anteriores que eram somente em áudio, mas agora os episódios também na íntegra desses podcasts aqui gravados em vídeo já estão disponíveis também lá no Spotify. Você pode ouvir enquanto estiver no trânsito, compartilha com outras pessoas também, para que mais pessoas consigam começar a receber não só esse conteúdo que faz refletir, mas que vai levar à transformação, porque esse podcast é o que te prepara para a vida. E muito obrigada pela sua audiência nesse momento e nos vemos no nosso próximo episódio do Bem Dispostas Cast.